seja muito bem-vindo. Eu sou a psicóloga Juliane Bento. Eu atuo em psicologia clínica aqui na cidade de Garanhuns, Pernambuco. O meu CRP é o 0223128 e eu tô aqui para falar um pouco com vocês sobre um dos transtornos de humor, que é a depressão. Pela extensão do assunto, eu não tenho como abordá-lo inteiramente, mas eu vou responder algumas perguntas que vocês me mandaram, certo? Bom, a depressão é um transtorno psicológico que atinge cerca de 5,8% da população brasileira, ultrapassando a porcentagem mundial, que é de 4,4%, segundo a OMS. Ela acomete todas as faixas etárias e, a título de classificação teórica, é subdividida em 8 subtipos, segundo o DSM-5. A depressão ela pode ser causada por diversos fatores. Existe a depressão causada por substâncias, por outras condições médicas e até mesmo por alterações hormonais, como a menstruação. A extensão do assunto, a gente vai falar apenas sobre aspectos gerais. Embora a depressão seja reconhecida como uma das maiores doenças do século, ainda há o pensamento de que pode ser frescura, fraqueza, falta de fé, falta de força de vontade e até mesmo causas religiosas, como um acometimento por um espírito, por um demônio, uma punição por um pecado cometido. Isso por si só já torna o autorreconhecimento e o diálogo muito difícil, ainda mais a procura por um profissional e a constância nesse tratamento, além de um forte comprometimento na consciência e na motivação, o que talvez, juntando todos esses outros fatores, pode dificultar o diálogo com esses familiares. Quais os sintomas de depressão? A depressão é um transtorno que altera significativamente a vida da pessoa em sofrimento, tanto nas suas relações pelo retraimento social, como no trabalho e outras áreas importantes da vida. Ela possui múltiplas causas que vão desde fatores genéticos e temperamentais a fatores socioambientais. Em crianças e adolescentes, ela é caracterizada por uma irritabilidade com explosões de raiva. Então, o comportamento e a fala da criança ficam agressivos de forma desproporcional. Ele pode não estar triste, mas com certeza ele estará irritado. Em adultos, por outro lado, ela se manifesta como perda do prazer, desinteresse pelas coisas. Se de repente a pessoa amava jogar futebol e sempre fazia, agora com depressão ela não tem mais interesse nem prazer em fazer. Ela pode até ter um interesse, mas também outra característica é que há uma perda da energia. Ela vai relatar que se sente muito cansada, que não se sente capaz, não sente energia suficiente para fazer aquilo. E, inclusive, esse é um dos fatores que muitas vezes impedem as pessoas ou de procurar ajuda, impedem também de cuidar, fazer os seus cuidados pessoais, cuidar de outras pessoas, cuidar da sua casa. Então, mas será que existe diferença entre luto, tristeza e depressão? Qual é o tempo entre eles? Sim, existe. O nosso humor oscila constantemente de acordo com alterações climáticas, alterações hormonais, circunstâncias adversas, enfim. A tristeza ou a alegria tende a durar poucas horas ou no máximo poucos dias. A depressão, diferente do luto, ela altera significativamente, diferente do luto e da tristeza, ela altera significativamente a vida do indivíduo. Além disso, no luto, a autoestima costuma estar preservada. Na depressão, não. A depressão, o que predomina são sentimentos de aversão a si mesmo e desvalia. Sentimentos que também motivam ideação suicida de forma diferente. A ideação suicida no luto
sempre está relacionado ao falecido, ou seja, de se juntar a ele, de sentir saudade, de achar que a vida não faz mais sentido sem ele. Na depressão, essa ideação suicida tem muito mais a ver com os próprios sentimentos, de achar que não é digno da vida ou que vai acabar com a sua dor se matando. E aí a gente se pergunta, quanto tempo de um para o outro? Na verdade, a depressão, ela nem sempre vem do luto. Geralmente, o luto não evolui para a depressão. A tristeza, da mesma forma, geralmente ela não evolui para a depressão. E não há como determinar um tempo para cada coisa. A tristeza ela pode durar poucas horas ou poucos dias. A depressão ela vai durar no mínimo 2 semanas. E o luto não há como mensurar, é muito particular. Cada pessoa reage de uma forma, certo? E então você me pergunta, e quem dá o diagnóstico de depressão? Bem, o profissional habilitado para dar o diagnóstico é o psiquiatra. Ele vai medicar o paciente e acompanhar os efeitos do tratamento na remissão dos sintomas. E aí, do ponto de vista médico, o tratamento é feito a partir de benzodiazepínicos, antidepressivos, estabilizadores de humor. Já o psicólogo irá acompanhar o seu cliente buscando saber e acolher como tem sido para aquela pessoa experienciar a depressão e quais estratégias ela pode utilizar para continuar encaminhando a sua vida. Mas então, em quanto tempo eu posso ter um diagnóstico? Depende de cada caso. Em geral, as psicopatologias não apresentam fronteiras tão fixas. É comum que alguns sintomas se apresentem em várias outras patologias, e aí pode demorar um pouco mais. Então, outra pergunta que eu recebi foi: por que existe tanto preconceito, tanta resistência de tomar a pílula da felicidade ou de procurar um especialista? Já se sabe há muito tempo que existe um certo preconceito, existe um ditado que diz que procurar um profissional de saúde mental era coisa de doido, ou que tomar psicotrópicos estaria deixando o cliente inválido. É fato que alguns psicotrópicos apresentam muitos efeitos colaterais e demoram um tempo para começar a fazer os efeitos desejados. Mas é aí onde está a importância de procurar um especialista. O especialista ele pode fazer outros encaminhamentos, passar outros exames, mudar os medicamentos, e é necessário reafirmar a importância de procurar esse profissional.